30. A aviação. Além dos meios apontados acima para o transporte dos saturninos, existe lá a aviação em grande escala, sobre a qual falei anteriormente, e de tal modo desenvolvida e eficiente que se constitui o meio preferido por quantos necessitam de aproveitar o tempo. Graças ao dispositivo descoberto há perto de 2 séculos, o qual mantém os aviões suspensos no espaço, a aviação saturnina atingiu, pode-se dizer-se, ao clímax neste particular. Os céus saturninos são riscados dia e noite pelas aves carregadas de passageiros e bens de consumo, dirigindo-se a lugares próximos ou longínquos com a maior eficiência. Viaja-se de avião em Saturno às maiores distâncias do planeta e, graças à eletrônica como meio propulsor, podem seus aviões voar semanas e semanas sem reabastecimento. Cada qual possui, além do círculo eletrônico, em serviço um, dois ou três de reserva para as eventualidades. Muito desejaria ver a engenharia terrestre preocupada na descoberta de tão útil aplicação aos motores de aviação e outros, pelo conforto e segurança que a descoberta certamente trará aos seres humanos da Terra. Já mencionei anteriormente aquele interessante dispositivo usado na aviação saturnina, o piloto invisível, destinado a impedir os desastres aéreos pelo encontro de aviões no espaço. Esse dispositivo conseguiu eliminar realmente os desastres em voo, uma vez que a maneira do radar denuncia e evita o encontro das duas naves. E, pois, digno da preocupação dos engenheiros terrestres, também este dispositivo, o qual, entretanto, eu suponho prestes a ser construído por alguma das almas que o esquematizaram em Saturno e se encaminham para a Terra. 31. O processo político. Um detalhe da vida em Saturno que eu julgo do interesse dos leitores deste trabalho é, sem dúvida, o processo político usado naquele planeta para a votação das leis. Há ali também as casas do parlamento constituídas de personalidades escolhidas, não eleitas, pela população para essa finalidade. Tais personalidades reúnem-se nas casas do parlamento por períodos de aproximadamente 30 dias em cada semestre para estudar e fornecerem ao governo os textos de lei porventura necessários ao bom andamento da administração pública. Seu trabalho é considerado uma prestação de serviço à coletividade e, portanto, nada recebem por ele aquelas personalidades. De 6 em 6 meses, no primeiro mês do semestre, abrem-se as casas do parlamento para receber as personalidades representativas da população, e durante 30 dias, da manhã à noite, elas atendem às necessidades do governo, estudando os textos que se fizerem necessários. Existe em toda a vida em Saturno o pensamento fundamental da prestação de serviços à coletividade, recebendo cada indivíduo que nisso se empenha a sua recompensa de ordem moral dispensada pelo Criador. Nada tem a receber dos cofres públicos, por conseguinte, aquele que teve a honra de ser indicado para prestar um serviço em favor do bem-estar coletivo, na certeza que o próprio possui de que prestar um serviço à coletividade equivale prestá-lo realmente à divindade. E nesta convicção superior, nenhum ser humano em Saturno se recusa a atender ao chamado coletivo de seus irmãos para servi-lo no parlamento ou onde se tornar necessário. Para a função de parlamentar ou legislador, são indicados pelas coletividades associadas aos elementos a elas ligados ou não, considerados em condições de bem se desempenharem da função. Para isso, reúnem-se anualmente as associações representativas de todas as classes sociais e, durante uma semana, escolhem por meio do processo eliminatório a personalidade que deva participar da Casa do Parlamento durante o próximo ano. O exercício dessa função é, como disse, absolutamente gratuito,
granjeando apenas para o indicado a gratidão da coletividade que o indicou. Nem só, porém, personalidades possuidoras do grau universitário são indicadas para a função de legislador. Também o são personalidades que se hajam destacado pelo seu bom senso, capacidade administrativa e espírito equilibrado, formando-se assim um conjunto de elementos representativos da totalidade da população, conhecedores, portanto, das suas necessidades. Como nada recebem dos cofres públicos os parlamentares de Saturno, aqueles porventura assalariados continuam a receber o salário das respectivas organizações. É realmente digna de elogios a organização política do grande Saturno, pelo fato de não permitir a existência de elementos dedicados tradicionalmente à vida política, como sucede ainda neste vosso planeta. Em Saturno, o exercício de qualquer função relacionada como interesse público é considerado uma prestação de serviços à própria divindade, de quem recebem aquelas criaturas uma larga recompensa em bênçãos e luzes para as suas almas. E não existindo ali a profissão política, todas as almas se preocupam com outra espécie de interesses, tratando de fazer por merecer algum dia a sua indicação para um posto de serviço prestado à própria divindade. 32. Organizações sociais. Falaremos agora a respeito das organizações sociais de Saturno e do empenho de todas elas em cultivar o que se poderá dominar, ou melhor, o que se poderá denominar o primado espiritual em todos os seus membros. Existem, assim, naquele gigante do espaço, organizações constituídas de cidadãos de ambos os sexos, com a finalidade de aprimoramento cultural e espiritual de seus membros. Tais organizações se reúnem semanal, quinzenal ou mensalmente, segundo os seus estatutos, para estudar, debater ou realizar experiências de natureza psíquica entre os seus frequentadores, objetivando o desenvolvimento das aptidões e faculdades mediúnicas de que forem portadores. Objetiva-se ainda nessas reuniões sociais o intercâmbio com os planos espirituais saturninos, ocorrendo então receberem a visita de entidades espirituais mais e menos evoluídas com a finalidade de ministrarem ensinamentos de natureza espiritual às almas encarnadas ali presentes. Tais reuniões despertam grande interesse na população saturnina, pelos ensinamentos que proporcionam às pessoas presentes, considerados da maior utilidade para a vivência de cada alma encarnada. Os dirigentes das reuniões sociais de Saturno são escolhidos dentre as pessoas mais esclarecidas do seu quadro social, cuja vida e conhecimentos as distingam como elementos dignos de orientar e dirigir os membros da organização. Trata-se em geral de homens ou mulheres possuidores de conhecimentos aprimorados das leis divinas, através de um longo período de prática dos seus preceitos, e por isso julgados em condições de orientar e dirigir os membros mais jovens das suas respectivas organizações. Existem outros tipos de reuniões sociais em Saturno, igualmente muito frequentadas, com a finalidade de recreamento do espírito através de palestras culturais, recitativos, declamações de obras poéticas, trechos literários e também audições musicais, o que os saturninos muito apreciam. Estas reuniões são realizadas especialmente à noite e podem prolongar-se até o amanhecer em determinados dias. Os saturninos revelam-se particularmente afeiçoados aos assuntos relacionados com a cultura do espírito e muito especialmente à música, uma das artes mais cultivadas no grande planeta. É muito comum reunirem-se pessoas aficionadas da música, ora numa residência, ora noutra, para executarem trechos e partituras musicais escolhidos, num verdadeiro deleite espiritual. Consideram os saturninos ser a música o mais belo elemento de comunicação entre os planos físico e espiritual, através de suas melodias.
Efetivamente, devemos considerar a boa música uma das artes mais refinadas ao alcance de todas as almas, sabido como é que existem melodias capazes de transportar, por momentos, os ouvintes a planos mais elevados. Contribui ainda a música para a educação e refinamento das almas, despertando nelas o sentido de sua elevação e aprimoramento psíquico. Para servir.